O silêncio de um hospital à meia-noite tem um peso que pouca gente consegue entender de verdade. Não é aquele silêncio calmo de uma casa onde todos dormem, mas um silêncio carregado, preenchido pelo bip constante dos monitores e pelo som abafado de passos que vem de algum corredor distante. Helena já estava acostumada com essa atmosfera. Como enfermeira veterana na ala de oncologia, ela sabia que a noite é o momento em que as máscaras costumam cair. Ela estava no quarto 402, concentrada em uma tarefa que exigia precisão e muita paciência. Dona Aurora, uma senhora que a doença tinha deixado quase transparente, precisava de uma troca de curativo complexa no abdômen. A luz do quarto estava baixa, apenas o necessário para Helena enxergar o que estava fazendo sem incomodar o sono frágil da paciente. As mãos de Helena, firmes e experientes, moviam-se com uma leveza que vinha de anos de prática. Cada movimento era pensado para não causar dor desnecessária. No entanto, o clima dentro daquele quarto estava longe de ser tranquilo. No canto, sentado em uma poltrona de couro que parecia um trono fora de lugar, estava Ricardo, o único filho de Dona Aurora. Ele não segurava a mão da mãe, nem oferecia um olhar de carinho. Seus olhos estavam grudados na tela de um celular caro, enquanto ele digitava mensagens com rapidez, bufando de vez em quando, como se estivesse perdendo uma paciência que nunca possuiu. De repente, Ricardo se levantou e caminhou até o leito. O som de seus sapatos de marca batendo no piso vinílico parecia um insulto à fragilidade daquele momento. Ele parou ao lado de Helena e fez uma careta de nojo, ou reclamando abertamente do cheiro que vinha do ferimento e do próprio ambiente. Ele perguntou, em um tom de voz alto e irritado, se ninguém passava desinfetante naquele lugar. Ricardo cruzou os braços, olhando para Helena com um desdém que ela já tinha visto muitas vezes em familiares que medem a vida pelo saldo bancário. Ele a acusou de ser lenta, de estar demorando demais em um procedimento simples, e disse que o tempo dele era valioso demais para ser desperdiçado ali. Para Ricardo, a agonia da própria mãe não passava de um inconveniente logístico, algo que atrapalhava seus compromissos e seus planos financeiros. Helena não parou o que estava fazendo. Ela continuou limpando a pele ferida de Dona Aurora com uma suavidade que Ricardo era incapaz de compreender. Ele exigiu falar com um médico imediatamente, dizendo que o trabalho da enfermagem era apenas braçal e que ele queria alguém que realmente mandasse no hospital para resolver a situação da mãe. Ele falava de Dona Aurora como se estivesse lidando com uma máquina quebrada que precisava de um reparo urgente para parar de dar prejuízo. Helena manteve o silêncio. Ela sabia que responder com raiva só daria a Ricardo o que ele queria, um motivo para se sentir superior. A enfermagem vê o que ninguém mais vê, porque está presente quando as luzes se apagam e as visitas vão embora. Helena via a alma das pessoas se revelando naquelas madrugadas. Ela via como Ricardo enviava flores caras por entregadores, mas nunca se dava ao trabalho de perguntar se a mãe queria um copo de água. Quando ela finalmente terminou o curativo e ajeitou o lençol sobre o corpo debilitado de Dona Aurora, Helena se levantou e encarou Ricardo. A postura dela era calma, mas seus olhos tinham uma autoridade que fez o homem recuar um passo. Helena não gritou. Ela falou de maneira baixa, mas cada palavra saiu com uma nitidez cortante. Ela olhou diretamente nos olhos de Ricardo e disse que enquanto ele estava ali, impaciente e contando os minutos para herdar o que restou de patrimônio, a mãe dele estava no leito, contando cada segundo para não se sentir tão sozinha. Helena explicou que a dor que ele sentia por causa do cheiro não era nada, perto da dor que Dona Aurora sentia por saber que o filho estava apenas esperando o fim. Ricardo ficou mudo, pego de surpresa por uma verdade que seu dinheiro não podia comprar ou calar. E Helena, então, caminhou até o criado mudo e pegou um pequeno diário de capa gasta que Dona Aurora escondia com cuidado sob o travesseiro. Ela estendeu o caderno para Ricardo e afirmou que o que estava escrito ali mudaria o testamento moral daquela família para sempre. Ela disse que Dona Aurora tinha observado cada gesto e cada palavra dele nos últimos meses. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. Ricardo pegou o diário com as mãos levemente trêmulas, o rosto agora pálido, sob a luz fria da ala oncológica. Helena apenas deu as costas e começou a organizar seu material, deixando Ricardo sozinho com as palavras da mãe, que ele acreditava que já não tinha mais voz.
Ou ela sabia que o plantão ainda seria longo e que aquela história estava apenas começando a revelar suas feridas mais profundas. Aquela cena com o diário no quarto 402 não surgiu do nada. Foram meses de silêncio acumulado e observação constante dentro daquela unidade. Helena lembrava perfeitamente do dia em que Dona Aurora deu entrada na oncologia. Era uma tarde de terça-feira e a paciente trazia consigo um semblante de quem já tinha aceitado o destino, mas ainda carregava uma elegância que o câncer não conseguia apagar. Naquele dia, Ricardo também estava lá, mas ele não segurava a bolsa da mãe. Ele estava ao telefone, resolvendo problemas de uma empresa de logística, enquanto Helena preenchia a ficha de internação e media os sinais vitais da idosa. Ricardo tratava a recepção do hospital como se fosse a recepção de um hotel onde o serviço estava demorado e ele fosse o cliente mais importante do mundo. Desde o início, a rotina de Helena se misturava com a decadência física de Aurora. Ser enfermeira na oncologia exige uma força que os livros técnicos não ensinam. São 12 horas em pé, sentindo o peso do próprio corpo no final do dia, mas também o peso dos corpos que ela precisa mover com cuidado para evitar feridas de pressão. Existe um detalhe que ninguém comenta fora dali: o cheiro. Não é o cheiro de sujeira, mas uma mistura de antissépticos, quimioterápicos e a própria fragilidade humana que parece grudar na alma e não sair mais. Helena chegava em sua casa simples, em um bairro afastado, onde as ruas ainda eram de terra, e mesmo depois de esfregar a pele com força sob o chuveiro, parecia que aquele aroma de hospital continuava impregnado nela, em seus poros e em suas roupas. Ela olhava para os móveis humildes da sua sala e pensava no contraste absurdo com o luxo frio e estéril do hospital particular, onde Ricardo desfilava, sua arrogância vestindo ternos caros. Enquanto o hospital ostentava mármore e obras de arte nos corredores, a realidade dentro dos quartos era de um isolamento absoluto e cortante. Helena via isso acontecer com frequência, mas o caso de Dona Aurora era gritante. Nos feriados, quando a maioria das pessoas se reúne para jantar e celebrar, a ala de oncologia costuma ficar ainda mais silenciosa. É nesse período que muitos familiares simplesmente desaparecem. Eles deixam o contato de uma secretária ou de um motorista e somem. Ricardo era o mestre dessa técnica de distanciamento. Ele enviava arranjos de flores imensos, orquídeas raras, que custavam o salário de um mês de um técnico de enfermagem, mas essas flores murchavam no canto do quarto sem que ninguém as olhasse de verdade. O entregador deixava o pacote na recepção. Uma enfermeira o levava para o quarto e Aurora apenas suspirava, sabendo que as pétalas eram o substituto de um abraço que nunca viria. Para Ricardo, pagar por uma entrega era muito mais prático do que enfrentar a realidade da doença e a finitude da própria mãe. Houve noites longas em que Dona Aurora não conseguia dormir por causa das náuseas terríveis causadas pela quimioterapia agressiva. Nessas horas, enquanto Helena ajustava o gotejamento do soro com a precisão necessária para não ferir as veias já tão finas da paciente, as duas conversavam. A Aurora falava baixo para não gastar o pouco fôlego que ainda lhe restava. Ela contava sobre como se sentia culpada por ter focado tanto em dar conforto material para o filho, esquecendo de ensinar o valor da presença e da gratidão genuína. Eu dei tudo o que o dinheiro podia comprar, Helena, e agora ele acha que o dinheiro compra o meu tempo restante. Ela dizia com os olhos marejados de tristeza. Helena ouvia tudo em silêncio, oferecendo apenas o toque de sua mão, que era o único contato humano real, e sem segundas intenções que a idosa recebia em dias. A tensão técnica também era constante e desgastante. Por várias vezes, Helena precisou intervir quando Ricardo aparecia no hospital apenas para questionar a eficácia dos tratamentos com um tom de voz autoritário e agressivo. E ele não queria saber se a mãe estava com dor ou se sentia medo do que viria a seguir. Ele queria saber quanto tempo aquele processo de manutenção duraria. Em uma reunião no corredor, ele chegou a ignorar a avaliação de Helena sobre o bem-estar de Aurora, dizendo abertamente que a opinião de uma enfermeira era apenas braçal e não tinha valor técnico perto do que ele queria ouvir dos médicos-chefes. Helena apenas respirava fundo e voltava para o quarto para fazer o que ele não fazia: cuidar. Ela via a rachadura emocional crescendo no coração de Aurora, que murchava mais pela indiferença do que pelo tumor que avançava. A sanidade de Helena era testada a cada novo plantão. Ver a degradação de um ser humano enquanto tenta manter a dignidade dele é uma tarefa exaustiva que poucos aguentam por muito tempo. Ela via o rosto de Aurora
perdendo o brilho a cada semana, a pele ficando fina como papel de seda, e a solidão se tornando a companhia mais fiel daquela mulher cercada de riqueza. Helena guardava os segredos de Aurora, as pequenas confissões feitas durante a madrugada sobre o medo do escuro, a dor da alma e o arrependimento profundo de ter criado um filho tão focado em posses e status. A enfermagem acaba sendo o para-choque dessas tragédias familiares que ninguém quer ver, absorvendo o impacto de verdades que o dinheiro tenta esconder, mas que a iminência da morte acaba revelando sem qualquer piedade. O estado de Dona Aurora piorou rapidamente nas horas seguintes ao confronto no corredor. A respiração dela ficou pesada e pausada. Isso é aquele som ruidoso que quem trabalha na enfermagem reconhece de longe como o sinal de que o fim está chegando. Ricardo, que estava sentado em uma poltrona no corredor, tentando digerir o que tinha lido nas primeiras páginas do diário, entrou no quarto num estado de agitação que não tinha nada a ver com o luto. Ele não estava chorando pela perda iminente da mãe. Ele estava nervoso porque não sabia como lidar com as questões práticas do falecimento. Ele começou a falar alto, reclamando que o hospital não tinha uma equipe de apoio para agilizar os papéis do plano de saúde ou para indicar a melhor funerária da cidade. Ricardo tratava a morte de Aurora como se fosse um problema logístico, algo que precisava ser resolvido rápido para não atrapalhar sua agenda. Helena estava ao lado da cama, ajustando a posição da cabeça de Aurora para que ela pudesse respirar com um pouco mais de facilidade. Ela percebeu que a agitação de Ricardo estava afetando a paciente. O rosto de Aurora se contraiu em uma expressão de desconforto. Foi nesse momento que Helena se levantou e parou na frente de Ricardo. Ela não usou um tom de voz agressivo, mas sua fala tinha uma autoridade que o silenciou imediatamente. Ela explicou que aquele momento era importante e que Aurora precisava de silêncio, não de discussões sobre caixões ou seguros. Como Ricardo insistia em dizer que precisava ligar para o advogado dentro do quarto, Helena tomou uma decisão firme. Ela acionou a segurança e pediu que o retirassem dali, explicando que a vontade de Aurora era de ter uma passagem tranquila. Ricardo saiu do quarto praguejando, mas assim que a porta se fechou e o silêncio voltou a reinar, sozinha com Aurora, Helena transformou o quarto em um lugar de paz. Ela desligou as luzes brancas e fortes, deixando apenas uma pequena lâmpada de apoio acesa. Colocou uma música instrumental bem baixinha que Aurora gostava. Com uma delicadeza que a prática ensina, ela limpou o rosto da paciente com uma gaze úmida e segurou sua mão. Aurora abriu os olhos por um breve instante, olhou para Helena e pareceu dar um suspiro de alívio ao perceber que o caos e a ganância do filho tinham ficado do lado de fora. Helena ficou ali, em pé, sentindo o pulso de Aurora falhar lentamente, até que o último suspiro veio de forma suave. Não houve drama, apenas o fim de uma jornada. Helena anotou o horário exato e sentiu um nó na garganta, mas continuou fazendo o seu trabalho, preparando o corpo com o respeito que Ricardo nunca demonstrou ter. Enquanto isso, no corredor, Ricardo terminava de ler o diário e chegava ao documento que Dona Aurora havia anexado nas últimas páginas. O que ele leu o deixou pálido, com um vazio que dinheiro nenhum poderia preencher. Aurora tinha deixado instruções claras para o seu testamento. Toda a fortuna acumulada, os investimentos e as propriedades de luxo seriam doados integralmente para a ala de cuidados paliativos do hospital e para instituições de caridade. Para o filho, ela deixou apenas a casa antiga da família, o lugar onde ele cresceu e que sempre desprezou por ser simples demais. No diário, ela escreveu que o dinheiro só serve para quem sabe o valor da presença, e como Ricardo nunca aprendeu isso, ela preferia que a riqueza ajudasse quem realmente sofria. E Ricardo ficou ali, sentado no banco de mármore do corredor, segurando os papéis com as mãos trêmulas, percebendo que a mãe sabia de toda a sua negligência o tempo todo. O sol começou a aparecer no horizonte quando Helena finalmente terminou o seu turno e passou o caso para a enfermeira da manhã. Ela trocou o uniforme, guardou o estetoscópio na mochila e saiu pelo portão de funcionários. O ar da manhã estava fresco, mas Helena sentia o peso das 12 horas de plantão em cada músculo. Ela caminhou lentamente até o ponto de ônibus, observando as pessoas que passavam apressadas, sem ter ideia das batalhas invisíveis que acontecem dentro de uma unidade de oncologia. Ela não se sentia uma heroína. Ela era apenas uma profissional exausta que tinha garantido a dignidade de alguém em seus momentos finais.
Ao sentar no banco do ônibus e encostar a cabeça no vidro frio, ela fechou os olhos para tentar descansar um pouco antes de começar tudo de novo. A enfermagem não vê apenas a doença progredir, ela vê as máscaras das famílias caírem, enquanto o que é essencial finalmente aparece.